rapaziada, belezinha? Tudo certo? Como é que vocês estão? Muito obrigado a todos aí pela participação de sempre, tamo junto. E eu quero fazer um vídeo bastante importante hoje para vocês e muito interessante, acima de tudo, tratando a respeito, explicando para vocês e falando sobre a principal realidade ou a realidade mais predominante, né, no mercado sexual. Existem várias, creio eu, que essa seja, como eu disse, a predominante e a mais evidente que a gente consegue observar do ponto de vista de homens normais ou homens comuns que não são tão destacados assim, que não tem nem, por exemplo, um destaque em habilidades sociais, nem um destaque financeiro, nem um destaque estético, para que essa realidade não se aplique a você, que consequentemente vai, como eu disse, vai ser predominante porque vai se aplicar à maioria dos homens que não tem essas características mais muito e mais acima da média, certo? E nesse texto ou nesse vídeo, rapaziada, tem conceitos ou perspectivas que nós já conhecemos. Eu só resolvi organizá-las, reuni-las, as principais, para de certa forma, através dessas perspectivas que a gente já conhece, que não são novas, construir uma perspectiva desse conjunto, uma perspectiva inédita através desse conjunto de perspectivas que nós já conhecemos. Vejam só vocês, eu já trouxe aqui para vocês o exemplo do camarada que a gente chama de incel fake, ou na gringa eles chamam de fake cell, que basicamente vai ser o cara que ele tem expectativa, ele espera ainda conseguir mulheres que, entre outras coisas, né, principalmente mulheres que são mais ou às vezes até muito mais bonitas e que consequentemente, normalmente falando, ele não conseguiria gerar essa atração nelas. Muitos homens que são incels, na verdade, são incels fake porque eles estão esperando essa qualidade de mulher. Então não é que eles são incel com todas as mulheres. Eles são incel com mulheres que têm um VSM acima do deles, normalmente porque em algum momento da vida deles eles conseguiram a proeza de se relacionar com essas mulheres, principalmente naquela configuração que eu já trouxe no cabeça que eu disse. Eu vou trazer várias coisas que eu já trouxe, vários pequenos trechos de vídeo específico, vou trazer nesse para criar uma nova perspectiva de coisas que vocês já conhecem. Então não vai ser incomum eu me recorrer a vídeos anteriores que eu já gravei para vocês se lembrarem, certo? Vejam só vocês, no caso desse cara, o que acontece, né? Muitas vezes, por esse cara ter se relacionado com essa mulher no passado e ser generoso afetivamente, porque é o jogo do cara que não é tão dominante em nada disso que eu disse, acima de tudo esteticamente, o jogo desse cara qual vai ser, rapaziada? Do beta. Vai ser o jogo do Nice Guy, que é o outro vídeo que eu falei. Qual que é o jogo do beta? O jogo do beta é o jogo do Nice Guy. O que é o jogo do Nice Guy, rapaziada? É generosidade afetiva. É o cara que é generoso afetivamente. O que ele mais usa para se relacionar com a mulher é como ele é legal, como ele é bonzinho, como ele vai colocar ela no pedestal, como ele vai tratar ela bem, como ele vai ser romântico, como ele vai amá-la, como ele vai ser apaixonado, como ele vai fazer tudo para ela. Principalmente ele vai utilizar e se servir dos seus traços de mais submissão, de ser romântico. Ser romântico eu já falei que é um traço de submissão, rapaziada. Você oferece flores, você oferece afeto, não deixa de se submeter, você está se submetendo a ela. Ele vai utilizar principalmente essa qualidade para essa mulher acabar se relacionando com ele, na maioria das vezes através de relacionamento, e consequentemente ele consegue ter relação sexual através disso. Ok? Esse é o posicionamento desse cara. Consequentemente ele consegue acessar essas mulheres. Qual que é o dessas mulheres? Normalmente para aceitarem essa circunstância. São mulheres que normalmente, como eu já disse, que acima de tudo, não tem a sua estratégia sexual hipergâmica ainda tão desenvolvida. Já expliquei que normalmente vão ser mulheres mais novas. Aí vai variar de uma para outra, rapaziada. Para algumas pode ser que aconteça para ela despertar 100%, né, ou amadurecer sexualmente 100%, ou se hipergamia, usa o termo que você quiser, com uns 25, para outra 23, para outra 20, para outra 18. Então depende. Então assim, vai depender muito de cada uma. Mas generalizando, vai ser acima de tudo quando a mulher é mais nova. Então esse cara consegue acessar essa mulher e consequentemente ele continua com essa expectativa ainda, mesmo de depois não conseguir mais se relacionar com essas mulheres, que ele vai conseguir se relacionar com elas um dia. Esse é um incel fake. Porque esse cara até consegue mulher, ele não consegue esse padrão de mulher mais. A mesma coisa vai acontecer com as mulheres aqui nesse caso, que são as incel fake, solteiras involuntárias, que não são solteiras involuntárias de verdade. São mulheres que estão solteiras, mas principalmente porque também elas têm expectativa e esperam que vão conseguir se relacionar com um cara que tenha um VSM razoavelmente acima do delas. Elas têm opções de sexo casual e de relacionamento, e às vezes com caras que não só estão muito abaixo do nível dela, mas às vezes até no nível dela até um pouquinho acima. Mas o que ela quer, ela não quer um pouquinho acima, ela quer razoavelmente acima. E vejam só vocês o que eu quero explicar sobre essas mulheres acima de tudo, como que deve ser o seu posicionamento sobre isso. Deve ser de indiferença, rapaziada. Não interessa o que vai acontecer, se elas vão ficar sozinhas ou não. Esse é um outro argumento. Porque quando eu postei isso na comunidade, um cara disse, sempre vão ter caras, né,
Sempre vão ter caras? Não, isso a gente já sabe. O que ele disse é outra coisa. Ele disse assim, os caras estão assumindo essas mulheres. Falso. Na minha opinião, isso é de acordo com a minha observação e minha perspectiva, rapaziada. Falso. Foi o que eu falei. São solteiras involuntárias. Por que eu quis enfatizar isso? Porque eu vejo mulheres solteiras nessa configuração. Se elas estão solteiras, rapaziada, quer dizer que elas não estão namorando. Se elas não estão namorando, ninguém assumiu. Mas não quer dizer que não tem caras para assumir. Que foi o que eu respondi no comentário. Falei, velho, veja só você. Eu concordo que tem caras para assumir. Definitivamente, isso sempre vai existir. Para qualquer mulher. A mulher ela pode estar de bengala, corcunda, tropeçando na rua. Com um olho só, e com aquele negócio de pirata, e com um gancho na mão, igual o Capitão Gancho. Vai ter um cara que vai assumir ela. Fato. Mas muitas vezes elas não vão querer esse cara de volta. Rapaziada, você não tem que usar isso pra se sentir vingativo e alimentar um ressentimento em você, não. Você tem que ser indiferente, você não tem o que fazer, isso não te interessa. Isso é só pra você identificar o contexto do mercado. Eu só tô explicando isso pra você conseguir visualizar a situação atual do mercado sexual, que é isso que eu quero que você veja, para no final eu te falar o caminho que você vai seguir. Aí você escolhe. Essas mulheres, elas não querem esses caras, por isso, consequentemente, elas estão solteiras na expectativa de que elas vão conseguir esse outro cara que ainda está acima, porque provavelmente elas já conseguiram no passado. Esses caras que podem ser até você, que vai ficar com elas, mas não vai namorar, só vai ficar por uma noite no máximo, ficar com ela algumas vezes e depois vai sair fora. E ela acha que é um problema com você, não com ela. Por isso que, não, nesse caso, rapaziada, não é a mesma coisa da viúva de alfa. Entendeu? Porque a viúva de alfa não necessariamente vai ser uma expectativa irrealista que ela tem. Na verdade, o cara que ela tava gerou uma impressão nela. Nesse caso aqui dessa mulher, não. Essa mulher, ela acha que ela é mais do que ela é e, consequentemente, por ela achar que ela é mais... O que acontece com essas mulheres, rapaziada, é que por elas terem um VSM inflacionado, a exigência delas está no nível do VSM delas que é inflacionado, não do VSM real. Então vamos supor que essa mulher, eu vou usar números só para ficar claro o que eu quero dizer. Depois eu dou um exemplo mais prático para ficar mais claro ainda. Vamos dizer que essa mulher é uma 5, mas o VSM dela, por conta de muita bajulação, de muito empoderamento, toda aquela... Eu falei que ia trazer várias coisas de outros vídeos para explicar isso daqui, rapaziada. Tem vídeo no meu canal várias vezes falando sobre isso, do porquê o VSM das mulheres é inflacionado. Mídia social, um monte de gado, vocês sabem o que eu tô falando. Caras bajulando, a libido do homem é muito alta, elas não estão ligadas que o homem desce para se relacionar e falam palavras doces para enganá-las, daí consequentemente ela acha que ela tá aqui em cima quando na verdade o VSM real dela tá aqui embaixo. Isso aqui é bolha. Os outros 2 pontos que ela tem, para que ela acha que ela é uma 7, é bolha. É filtro no Insta, é filtro no Insta, é maquiagem, entre outras coisas, certo? Muitas abordagens e assim por diante, é bolha. Entendeu? O que acontece? Qual que é o problema? A mulher, rapaziada, ela não vai estabelecer a régua de exigência dela no VSM real, ela vai estabelecer no que é melhor para ela, no que é mais conveniente nesse caso. Se o mais conveniente é ela estabelecer a régua de acordo com o VSM inflacionado ou com o VSM falso dela, na bolha do VSM ela vai estabelecer. Então o que eu quero dizer é uma 5 achando que é uma 7, consequentemente achando que merece um cara nesse nível. Ou, por exemplo, uma mulher que está acima do peso e acha que merece um cara em forma, e às vezes é o que eu falei, eu dei exemplo pra vocês, uma mulher que tá acima do peso no Tinder, passando pra esquerda quando ela vê um cara acima do peso no Tinder. Isso pra mim é a coisa a maior loucura que eu já vi na minha vida. É um belo exemplo que eu quero dizer sobre essas mulheres nesse caso. Como eu falei, não é a mesma coisa que uma viúva de alfa. A viúva de alfa não quer dizer que ela tem uma bolha no VSM dela. Ela só se relacionou com um cara que deixou impressões nela. Muitas vezes ela pode estar no mesmo nível que esse cara, e é uma impressão, rapaziada, mais específica. Nessas mulheres, isso não é uma impressão, isso é, em certa medida, uma ilusão, uma expectativa irrealista, desproporcional e, entre outras coisas também, arrogante. Então não é a mesma coisa que viúva de alfa, vale salientar para vocês. O que eu quero dizer, rapaziada, sobre isso? É uma realidade no mercado, mulheres que são assim, e você pode até encontrar números para apoiar esse meu argumento. O número de mulheres acima do peso hoje no Brasil está acima de 50%, acima de 60%, tá certo? E o número de mães solteiras continua crescendo. Tem pesquisas que dizem que são 11 milhões, tem pesquisas que dizem que são 20 milhões. É muita gente. Estamos falando de mulheres solteiras, rapaziada. Solteiras, não estou falando de mulher de relacionamento. Isso para você não interessa. Seja ela uma mulher que está acima do peso, seja ela uma mulher linda, tanto faz. Continua para você inacessível. Nesse caso, rapaziada, os números apoiam o que eu estou dizendo. Mais de 60% das mulheres acima do peso e mais, no mínimo, 11 milhões de mães solteiras, no máximo 20 milhões de mães solteiras. São muitas mulheres. O que eu quero dizer, rapaziada, que essa é uma realidade para os homens normais hoje no mercado. Em média, pelo menos de acordo com o que eu vejo
na vida real e no meu dia a dia, a cada 10 mulheres normalmente que você conhecer, rapaziada, solteiras, no mínimo, umas 6 delas vão ser mães solteiras ou mulheres acima do peso ou mulheres com mais de 30, 35 anos. Essa é uma realidade, que estão solteiras. Para você que não é um cara que tem filhos e principalmente não é um cara que está acima do peso. Que pode ser um cara que talvez tenha mais de 30, 35 anos, mas a gente sabe que a questão da idade para o homem não o desfavorece tanto como desfavorece as mulheres, tá? Acima de tudo por causa da questão só da fertilidade. Questão de estética, elas ainda saem na sua frente, de qualquer forma. De qualquer forma, o valor sexual de mercado da mulher, por base, rapaziada, por padrão, sem mídia social, sem nada, é mais alto que o seu. Foi feito para ser mais alto que o seu. Seu VSM foi feito para ser menor do que a mulher de fábrica, rapaziada. Sem internet, sem bajulação, sem filtro, sem maquiagem, sem nada. Sempre foi assim, não tem como mudar. Só que colocaram gasolina nessa fogueira, é isso que eu quero dizer. Então, independente disso, o VSM vai ser mais alto, o VSM dela vai ser mais alto que o mesmo ela sendo mais velha ou algo do tipo. Ok? Mas a questão da fertilidade as atrapalha muito mais do que nos atrapalha. Por quê? Porque definitivamente, rapaziada, para relacionamento, para você, são esse tipo de mulheres que você vai encontrar na maioria das vezes, ou como eu disse, de cada 10, 6 terão no mínimo uma dessas características, ou às vezes terão até as 3 características, rapaziada. E aí você vai perguntar assim para mim, beleza, Miguel, e as boas mulheres? Quando eu vou falar para você de boas mulheres, rapaziada, eu não estou falando do comportamento. Não tem como eu saber o comportamento da mulher, rapaziada. Olhando para ela, não tem como eu saber. A única coisa que eu posso saber dela, em 5 segundos, é a idade, se ela tem filho e se ela é bonita ou não. E se ela está acima do peso ou não. É só isso que dá para eu saber, olhando e interagindo minimamente. Não tem como eu saber comportamento, não é o que eu vou abordar. Então a única coisa que eu vou usar sobre boas mulheres são as mesmas características que eu usei para as mulheres que majoritariamente não são interessantes para os homens, acima de tudo, no nosso conteúdo. Mulheres que, como eu disse, não estão, é o contrário, não estão acima do peso. Mulheres que têm menos de 30, entre 28, de 30 a 28 anos para baixo, que evidentemente não têm filhos, estão em forma, em certa medida, são razoavelmente bonitas. Não quer dizer que são lindas, maravilhosas, porque essas mulheres estão totalmente fora, nem vou falar delas, que elas estão extremamente fora do nosso alcance. Não estou falando de mulher 8, 9, 10, rapaziada. Estou falando de mulheres no máximo estourando 7. Estou usando o número só para ficar claro. No máximo 7, rapaziada. Estourando. Entendeu? 8, 9, 10, esquece isso daí. Isso daí é nível jogador de futebol, isso é Neymar no mínimo pra cima. Empresário, foi o que eu falei, caras que são muito destacados, que não são o seu caso. Tem nem vale a pena abordar sobre essas daí, não tô falando dessas. Esse daí é um padrão muito fora da curva. A realidade, rapaziada, desses caras nesse nível, de mulheres nesse nível, é uma realidade paralela, que faz parte do mercado sexual. O mercado sexual, rapaz, vejam só vocês. Eu quero que vocês entendam o seguinte sobre o mercado sexual. O mercado sexual não é uma coisa única, rapaziada. Não existe uma realidade no mercado sexual, existem várias realidades no mercado sexual. Assim como na machosfera, existem várias vertentes de conteúdo. Você tem na machosfera MGTOW, você tem Red Pill, você tem Black Pill, você tem PUA, você tem os caras do direito dos homens, tem várias. E tem as que são predominantes. Aqui no mercado sexual é a mesma coisa. Eu quis abordar a realidade, a bolha, vamos chamar assim, predominante do mercado sexual, que é essa que eu trouxe para você dessas mulheres solteiras e desses homens. A outra é uma bolha menor, rapaziada, de mulheres muito acima da média na beleza e de homens muito destacados também, principalmente na beleza. É uma bolha separada que nem interessa pra gente isso daí, que a gente não vai arrumar nada. Essas boas mulheres com essas características, rapaziada, onde elas estão? Cadê? O que houve com elas? O que acontece é que você tem que entender o seguinte, nessa configuração do mercado atual que eu expliquei pra vocês, essas mulheres raramente estão solteiras, com essas características que eu expliquei. Na devastadora maioria das vezes, no mínimo elas já estão em um relacionamento. 2, as que não estão ficam por pouco tempo. São mosca branca, rapaziada. As mulheres que são mosca branca, são mosca branca. Elas estão solteiras até alguém namorar com elas, que vai ser assim, ó, rapidinho, não vai demorar muito. Ela entrou no mercado, rapaziada, já tem um monte de compradores fazendo fila. Um monte. Por isso que o nome Mosca Branca. Mosca Branca é tipo um automóvel raríssimo que todo mundo quer. Quilometragem baixa, funilaria impecável, mecânica impecável, com os pneus ainda com o cabelinho ainda se deixar, entre outros, estofado impecável, entendeu? E por um preço justo. Cara, se tiver isso à venda, você nem vai ver, porque alguém vai lá e compra. Então, mulheres com essas características, rapaziada, mosca branca, elas não ficam solteiras por muito tempo, mesmo se estiverem. E as que estão solteiras por mais tempo,
elas estão desfrutando de uma abundância sexual em se relacionar com homens que podem proporcionar experiências para elas acima da média, que você não pode. Elas estão entrando em balada de graça, com vários contatinhos, com caras bacanas abordando elas, oferecendo coisas às vezes de repente para sair, por um rolê. E não só nesse ambiente, no telefone dela, ela já tem também as propostas e até os convites que ela já concordou em aceitar, que ela vai fazer naquele final de semana, que ela vai fazer no outro, que ela vai fazer no meio da semana. Então assim, cara, essa é a mulher que tá no play center, rapaziada. Essa mulher, a que tá solteira nesse caso permanentemente, que não quer namorar, ela tá no play center, filhão. E você não tem dinheiro para comprar ingresso. Essa é a realidade. Então, mesmo assim, você não tem acesso a elas. Tem essas mulheres, como eu expliquei, ou é mosca branca, ou estão em relacionamento, ou elas estão no play center e você não tem dinheiro para comprar ingresso. Essa é a realidade. O que acontece agora, rapaziada? Foi o que eu postei recentemente. Para a maioria dos homens, aí vai de você. Para a maioria dos homens, nós que eu falei dessa bolha majoritária predominante do mercado sexual, qual que é a sua realidade, meu querido? A realidade é que para relacionamento vão ser essas mulheres normalmente falando. Considerando, rapaziada, que talvez no mínimo seja como eu disse, pela minha observação pelo menos, né? 6 a cada 10, se você colocar mais filtros aí, filhão, a porcentagem diminui mais ainda. Se você levar em consideração outras coisas como comportamentos específicos, ou o principal, se ela está interessada em você também, porque isso não adianta nada você até estar interessado nessas mulheres que eu disse, se ela não estiver interessada em você, essa probabilidade de você encontrar e arrumar alguma coisa é menor ainda. É menor ainda. Então essa realidade é bem complicada, meu queridão, para você, para relacionamento nisso. Por isso que o esforço não vale a pena. Pela probabilidade precária de você conseguir converter uma mulher com essa característica, certo? E foi o que eu falei, rapaziada, para quem quer, o que você vai encontrar é isso normalmente falando, para relacionamento. Aí vai da opinião de você, por isso que eu disse que para a maioria desses caras, ou de nós, não vale a pena relacionamento pelo esforço que você vai fazer para conseguir um relacionamento com uma mulher que vai ter 6 em 10, no mínimo, essas características que eu disse pra vocês. A única coisa que tem pra ele é relacionamento ou com mulher que tá acima do peso, ou com mulher com mais de 30, 35 anos, ou com mulher que já tem filhos, ou com as 3 características. Aí você decide se você quer relacionamento ou não com essas mulheres, certo? Finalmente, rapaziada, qual que é a saída sobre isso? Vejam só vocês, existem 2 caminhos, dois posicionamentos que você pode escolher ter no mercado. Ou você sai dele, ou você fica dentro. Claro, sair é óbvio que estamos falando do celibato. Entendeu? Cada um vai fazer o que quiser, rapaziada. Sempre você vai decidir de acordo com o que é melhor para a sua vida. É o que eu falo, rapaziada. Já trouxe essa frase para vocês. Se não tá quebrado, não tem por que consertar. Tem homens, rapaziada, que definitivamente eles não vão conseguir nem isso. Eu sei que existe essa realidade de homens, rapaziada, que eles não vão conseguir nem isso no mercado sexual. Eu sei que tem essa realidade, mas essa realidade desse outro cara que eu falei também existe, rapaziada. Não existe só a realidade do cara que é destruído geneticamente e que para ele não há solução nenhuma. Nem academia, nem dente, nem ser mais confiante. Nem todos os homens, rapaziada, são tão prejudicados geneticamente que vão ser invisíveis no mercado sexual. Existe essa realidade de homens, só que a gente não pode ser egoísta com os outros caras porque essa realidade desses homens existem. A gente não pode esquecer desses caras só porque para muitos eles permanecerão invisíveis no mercado sexual independente de qualquer coisa. Essa é uma realidade para muitos homens, mas também não é para muitos homens. Um abraço.